Deus é muito bom conosco. Eu ainda estou aqui, mas provavelmente semana que vem, agora já é oficial, eu estou viajando. E estou aqui também para resolver um problema de família, né? Sobre uma casa, meus pais, minha mãe faleceu no ano passado. Nós tínhamos que resolver esse problema desta casa, né? Então, se você tem alguma propriedade, resolva esse problema antes de morrer, porque depois, meu irmão, já era. Fica muito complicado. E acaba sobrando para os vivos aquela briga toda. Mas, graças a Deus, já foi resolvido tudo isso. Então, agora eu posso ir para São Paulo tranquilo. Glória a Deus. Mas aqui tem sido um aprendizado. Eu fico alegre, muito feliz pela acolhida que a Vera tem me dado. E uma coisa muito bonita que tudo é um aprendizado, né, irmãos? Eu acordo com um culto matinal todos os dias. Olha, a Vera, as meninas, a funcionária que trabalha com ela, o motorista. E olha, isso é bênção, viu, irmãos? E eu fico feliz por isso, né, de ver. A gente acorda, aquele culto matinal, eles orando. Isso para mim é que nem sempre, né? A gente tem esse hábito em família. Ela pode reunir, você que pode, faça isso. Eu estava vendo aqui esse bebê, né? E me lembrei também esse bebê, essas crianças. Olha, é uma oportunidade que nós temos de poder falar desse Jesus para essas crianças. As músicas, nós temos todos os nossos filhos na fé, muitos deles, hoje eu tenho assim, que me chamam até de pai, porque cresceram com a Jordana, cantando, louvando, e olha, eles batem palma. Tem assim, crianças que às vezes a gente fica olhando, meu Deus, é um exemplo para os pais, são mais crentes do que os pais. Então a criança, ela nunca incomoda, né? Ela é bênção de Deus. E nós precisamos aproveitar disso. Mas tudo bem. Espero estar domingo aqui, mas não vou. Eu não vou bater o martelo e dizer estarei aqui, porque senão eu não tenho certeza. Mas eu ouvi alguns irmãos interessados a irem no casamento da minha filha. Serão muito bem-vindos. Eu vou estar aqui na segunda quinzena de setembro. E aqui eu vou fazer uma propaganda que também vai ajudar, se você conhece alguém. Eu vou estar dando uma palestra na sexta-feira desse dia da segunda quinzena, não tem a data ainda, para todos os pais e mães que têm um problema com droga em casa. Alô? Mas a droga é apenas uma ponta de um iceberg. Existem outras compulsões. Por exemplo, pessoas compulsivas de sexo. Existem também os compulsivos de internet, de videogames. Então eu vou dar uma palestra, isso já está formalizado. Eu só preciso dizer a data que eu vou estar aí. E eu vou estar dando uma palestra para essas mães e pais que têm esses filhos envolvidos com alguma compulsão. No sábado eu vou dar uma palestra para os compulsivos. Então elas estão lutando já para que os filhos possam vir. E no domingo eu vou estar dando uma palestra para os compulsivos e os que lidam com os compulsivos. Porque a família nada mais é do que um codependente daquele que desenvolve algum comportamento adicto. Então, vou deixar uma data, é a segunda quinzena de setembro, já está fechado isso. Inclusive, esse grupo de pessoas está, de alguma maneira, se comprometendo financeiramente até pela minha vinda. Então, eu fico feliz porque a minha estadia aqui não está sendo vã, está sendo uma bênção de Deus. Então, outra coisa, eu fiquei sabendo que a Jordana Cantarelli vai estar, a música dela já vai estar tocando na música numa rede chamada Boas Novas. E também
os CDs dela vão estar na Bemol já a partir de setembro. Provável, pelo que tudo já eu fiquei sabendo pelo site. E aí você vai poder ouvir a Jordana pela Rede Boas Novas, não sei se é rádio, se é televisão, não sei como é que funciona isso, mas você vai poder ouvi-la cantando as músicas livre, música de Deus, todas inspiradas na Bíblia. Mas nós temos falado sobre graça. E eu só tenho 25 minutos para falar da graça de Deus. Mas eu gostaria de falar sobre um outro aspecto. Um aspecto que é mais difícil, que é a graça de Deus sob o ponto de vista da nossa decisão. E eu queria começar com um texto que está lá no livro de Lamentações. Livro de Lamentações. No livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22. Aí a Bíblia diz, Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Irmãos, eu já ouvi as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu já ouvi muito sobre isso, sabe, irmãos? Esse versículo, ele já virou até um clichê, até um chavão, né? O amuleto para algumas pessoas, alguns crentes. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas é interessante a gente ler esse versículo, refletir sobre ele e olhar o texto todo. Agora, se você for ler o texto todo, do capítulo 3, até onde nós acabamos de ler, você vai ficar estarrecido com o que esse profeta lhe fala. É estarrecedor a maneira como ele está aqui externando a sua situação em relação a tudo que ele falou em relação ao próprio Deus. Olha o que diz o texto, vamos lá. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos como que os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços e deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha e fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Foi feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto,
quebrou com o cascalho os meus dentes e abaixou-me na cinza. Continua. E afasta-te da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. E aí ele continua, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e tudo mais. É óbvio que não vai dar para eu desenvolver aqui a reflexão desse texto tão complexo, do meu ponto de vista, em 20 minutos. Mas, na medida que nos é dada, vamos tentar, porque nós estamos falando sobre a graça, né? Irmãos amados, um profeta de Deus diz assim: o Senhor armou o seu arco e me colocou como alvo. Vocês imaginaram? Esse Senhor que pegou o cascalho, né? Um pedaço de entulho e quebrou os meus dentes. Puf! E agora? Que Deus é esse, meu Deus? Que quebrou os dentes do profeta com um pedaço de cascalho, armou uma flecha, entesou o seu arco e colocou o profeta como alvo. Para eu entender esse texto, meu amado, eu tenho que ler e entender a situação desse profeta, a realidade em que ele estava vivendo. Então eu vejo assim, a conclusão que eu cheguei na leitura, para a gente não ficar com esse desconforto, que Deus é essa questão, né? Que Deus é esse que quebra o meu dente com uma pedra. Eu começo a pensar assim, sabe, irmãos? O profeta Jeremias, aliás, todos eles, o de todos os profetas, o Jeremias, foi aquele profeta que mais se identificou com a realidade moral do seu povo, do povo de Deus. O profeta Jeremias foi aquele que estava absolutamente vivendo na pele, na alma, no corpo, a realidade moral que o povo estava vivendo. Só que quando eu falo, amados, que ele estava identificado, vocês sabem, né, o termo que eu quero estar aqui dizendo, não no sentido de cumplicidade moral. Ele não estava, irmão amado, numa cumplicidade de pecado, não. Ele estava identificado com o pecado, não no sentido moral e cúmplice, mas no sentido de dor. A dor da rebeldia, a dor de um povo que não era tratável, a angústia de um povo que virou não o rosto para o Senhor, mas virou as costas. E aqui, ao mesmo tempo, no livro de Lamentações, ele fala da misericórdia do Senhor, ele fala do juízo de Deus, ele fala dele mesmo enquanto profeta no meio de tudo isso. Por quê? Porque o profeta Jeremias, ele pregava e pregou na contramão, entre aspas, porque quem estava na contramão eram eles, na contramão de todos os outros profetas do seu tempo, que profetizavam a respeito de paz, quando na verdade eles não precisavam ouvir uma palavra de paz, mas uma palavra que os levasse a um quebrantamento e a um arrependimento. O profeta Jeremias está aqui dizendo o seguinte: olha, o Senhor me colocou no alvo de uma flecha e quebrou os meus dentes com uma pedra, com um pedaço de entulho, sei lá o quê,
E aí com isso, dessa expressão dramática dele, ele externa a situação dele, enquanto o profeta tem que passar a mensagem de Deus. E começa lá no primeiro capítulo, quando o Senhor levanta este homem para destruir, para demolir, para arrancar. Não é fácil esse processo, irmãos. O profeta foi chamado para demolir, para destruir e para arrancar. Já estava sobre ele uma missão árdua e complicada e difícil de levar, porque não é fácil a gente tentar um conserto, não é tão fácil assim. Mas graças a Deus, que não parou aí. O mesmo Deus que me colocou aqui para plantar, arrancar e destruir, é o mesmo Deus que também me chamou para plantar, para reconstruir. Mas não poderia ser feito nenhuma construção em cima daquilo tudo, daquele sistema, daquela gente toda, entendeu? Não poderia fazê-lo, precisava arrancar e destruir. E aí, meus irmãos amados, o profeta Jeremias, ele vai fazer um pouco aquilo que Jesus também sempre fez. Ele sempre usou de algum recurso didático. Eu diria que o profeta Jeremias usou muito do lúdico, para ensinar coisas elementares da vida. Profeta Jeremias, se você for olhar, eu vou só aqui abrir e aqui, você sabe qual foi a primeira coisa que o Jeremias, ele fez para mostrar a situação do povo? Compra um cinto, coloca o cinto nos teus lombos. Colocou o cinto, comprou o cinto. Agora pega o cinto e leva lá para o rio Eufrates e deixe que ele fique enterrado lá por um tempo. Depois de passado algum tempo, vai lá e pega o cinto de volta. Quando ele pegou o cinto de volta, o cinto estava podre. Tudo isso para mostrar algo tão básico e tão elementar para aquela gente. Ele vai dizer assim: olha, agora fala isso para o povo. Assim como o cinto está amarrado nos teus lombos, assim eu, o Senhor, me apeguei ao meu povo. Olha que coisa. Eu me apeguei ao meu povo. Então Deus está pegado a mim, está pegado àquela gente, como um cinto na tua cintura. Eu estou sem cinto aqui. A misericórdia de Deus está aí, quer dizer, Deus que se apega. Você já lidou com uma pessoa muito pegajosa? Eu já lidei. Ela fica no teu pé direto, né? Enfim. Mas Deus se apegou ao seu povo. Aí, mas e o cinto apodrecido? O cinto apodrecido, assim é o meu povo. Apodreceu na sua imundícia. Então veja bem, Deus se apega, mas o povo o rejeita. O povo o rejeita. Começa por aí. Depois, irmãos amados, que ele fala sobre isso, sobre esse cinto que está amarrado no seu lombo e depois apodrece e tal. A gente conhece aquele texto clássico, né? Eu diria que é um texto clássico porque a gente conhece de cor e salteado. O vaso e o oleiro. Vai à casa do oleiro, vê o que o oleiro faz com o vaso. Ele observou tudo, o vaso quebra e o oleiro refaz. Aí o Senhor diz assim: agora vai e diz para o meu povo:
eu não posso fazer o mesmo com a casa de Israel? Pode. E aí, veja bem, vamos passar a mensagem para o povo. Eu não posso fazer o mesmo na casa de Israel, assim como o oleiro faz com o seu vaso? Pode. E o povo responde: não pode. No versículo 12 do capítulo 18, a Bíblia diz: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração maligno. Que gente, hein, irmãos amados? Usou o cinto para mostrar de uma maneira concreta e lúdica, mas não convenceu. Tem algum escriba, você que está lá em cima, está aceso aqui, não? Coloca assim: o cinto não convenceu. Se puder colocar aí, o cinto não convenceu. O vaso quebrado não convenceu. Você sabia disso? Depois, ele vai usar mais um outro instrumento, irmãos amados. Compra uma botija. Compra uma botija. E reúne os anciãos de Israel. E fala para eles que eles vão ter que ir para a Babilônia para aprender, porque eles estão em desobediência. Eu vou quebrar a dureza do seu coração. E nesse momento, você, quando pregar, você quebra a botija. Sabe como é que eles responderam quando ele acabou de pregar e quebrou a botija? O Pazur foi lá. O Pazur era o profeta da Inquisição, era o sacerdote da Inquisição. Não, o profeta Jeremias está dizendo que a gente vai para a Babilônia. Não deem ouvido a ele. E colocou as mãos e os pés do Jeremias no cepo. Agora escreve lá em cima também: a botija não convenceu. O cinto não convenceu. O vaso não convenceu. A botija não convenceu. O que falta mais? Aí o profeta Jeremias, o Senhor disse para ele assim: você não casará. Não casará. Porque eu vou destruir todos os filhos que nascerem nesta terra, e por isso você não vai casar. Aí o profeta Jeremias, por força da missão, não de uma opção, mas de uma imposição do próprio Deus, para ele entender a missão dele e o povo entender qual era o recado de Deus, ele ficou solteiro. Diga para mim, agora você pode escrever lá: nem o profeta solteiro convenceu. Nem o profeta solteiro convenceu. Irmãos amados, tem mais umas outras coisas aí que o profeta usou para tentar amolecer o coração daquele povo. Sabeu disso? Irmãos amados, o Pazur foi uma dos que combateu o profeta. Olhando aqui o texto, a gente vai ver mais coisas. 5 minutinhos. Eu gostaria que vocês, eu quero que vocês leiam. Por favor. Mas pode colocar sempre lá, diga comigo: a botija não convenceu. O cinto não convenceu.
O vaso quebrado não convenceu. A vida solitária do profeta não convenceu. Aí ele vai dizer o seguinte no capítulo 8, versículo 22. O que diz o texto? Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo? Isso quer dizer o seguinte, irmãos amados: foi dado todas as oportunidades para o povo ser tratado e curado, mas se você for ler o texto todo, você vai ver, olha só, versículo 11 do capítulo 8, e curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo paz, 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 quando não há paz. Pronto. Curavam levianamente. Agora, o profeta Jeremias, por algumas vezes, tenta interceder a favor do seu povo. Mas ele levou, foi uma pedrada de Deus, na hora que começou a interceder. Pedrada no bom sentido, vocês entendem o que eu falo? Aí ele disse assim: não intercedas mais por este povo. Não, mas Senhor, não ores mais por este povo. Eu me recuso a ouvir qualquer oração feita por esse povo. Sabe por quê? Porque, Jeremias, quando você vira as costas, olha só o que diz o povo aqui, deixa eu ver aqui, só para vocês terem uma ideia, versículo 18 do capítulo 7. Versículo 18 do capítulo 7. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres preparam a massa para fazerem o que, irmãos? A rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Quando você lê esse texto, você logo pensa em católico. Isso não é para mim, é para os católicos que acreditam na rainha do céu. Mas, irmãos amados, observe o que está acontecendo nesse texto. Os filhos apanham a lenha e os pais preparam o fogo com a lenha que foi trazida, e as mães já têm aí a massa pronta, já só para assar o fogo, e depois vão oferecer aquele bolo para a rainha dos céus. Vocês concordam comigo que existe uma cumplicidade aí? Existe uma cumplicidade do pecado, meu irmão. A nação inteira estava em rebeldia contra o Senhor. Não havia mais, quer dizer, havia uma cumplicidade instituída ali na própria família. Enquanto os filhos buscavam a lenha, já havia o pai preparando o fogo e a mãe também preparando o bolo para oferecerem para a rainha do céu. E aí, não ores mais por este povo. Não ores mais por este povo, porque este povo, eles estão vivendo uma cumplicidade, ou seja, ninguém nessa família, ninguém nessa sociedade, ninguém nessa igreja, ou ninguém nessa situação toma uma posição, pelo menos para dizer: eu não vou, você pode até pegar lenha, mas o fogo eu não vou fazer não. Não, você pode pegar lenha, eu faço fogo, mas aí não. Você pode pegar lenha, você faz o fogo, mas o bolo eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Se você quiser, você faz. A cumplicidade, meu irmão amado, é você ser unânime com algo que
Ou seja bom, seja ruim, você está ali, de alguma maneira, numa situação mórbida, ou inerte, ou sei lá o quê, concordando talvez, ou concordando. Vocês percebem por que não se deveria orar? Aí você vai dizer, pastor, e hoje, como é que fica, como é que nós podemos aplicar isso? Por favor, continue orando pelas pessoas. Mas meu irmão, eu estou falando sobre a graça de Deus, sobre que perspectiva, irmão amado? Decisão. Tem momentos em que a pessoa tem que decidir. Há momentos em que a pessoa terá que fazê-lo. Eu não posso viver uma vida, meu irmão amado, totalmente letárgica, mórbida. Deus usa de vários meios. Eu, sinceramente, é a minha interpretação, tá, meu amado? Abrindo aqui um parêntese muito rápido, chegou em cima da hora ali, já deu 9 horas. Eu estive em Manaus da outra vez e fiquei assustado, horrorizado com aquela cena daquele tsunami no Japão. Eu acho que depois daquela imagem do 11 de setembro que aconteceu em Nova York, essa imagem do tsunami, do terremoto, foi a pior imagem que eu já pude registrar. E eu tenho todas essas imagens registradas. Meu irmão, um mês antes, no Rio de Janeiro, outra cena, onde você viu o barranco descendo com casa e gente viva lá dentro. Um pastor, que é famoso aí, ele escreveu no blog dele, que tudo isso são fenômenos naturais que acontecem a vida inteira, desde que o mundo é mundo. Que a gente não pode criar, especular nada em cima disso. Sobre a volta de Jesus, porque isso aconteceu como um fenômeno normal que acontece desde que o mundo é mundo. Eu concordei com ele, com uma ressalva. Todo mundo comigo? Você concorda que isso acontece desde que o mundo é mundo? Acontece esses maremotos, terremotos, vocês concordam? Acontece, meu irmão, desde o dia em que o Adão e Eva passaram o legado ao diabo. Pronto. E depois que Jesus Cristo subiu aos céus e o anjo desceu e disse assim, olha Pedro, sai daí, desocupa a área, vai fazer a obra de Deus, porque da mesma maneira como vocês viram ele subir, ele vai descer. Começou o tempo do fim. Meu irmão, eu não vejo outra explicação para o tsunami do Japão e chegar à conclusão que nós estamos caminhando para o tempo do fim. Mas a própria igreja, pelo menos esse pastor que representa uma parcela dessa igreja, não observa e não vê isso como uma fala, um juízo, um sinal. Eu acredito sim que isso é um fenômeno natural, aconteceu, pode acontecer, mas por que de uma maneira tão dramática, diante dos nossos olhos, ali em tempo real, está acontecendo agora, e todo mundo vendo aquelas águas levando aqueles carros. Se eu sou crente, isso não me sensibiliza a pensar que nós estamos caminhando para o tempo do fim, então eu vou ter que rasgar a Bíblia. Deus continua falando, Deus fala, mostra, Deus mostra isso, mas parece que está todo mundo anestesiado, vivendo o tempo do profeta Jeremias. Para terminar, agora eu termino. Jeremias, você tem um sobrinho, aliás, é primo. O Ananel, ele tem um terreno. Compra esse terreno. E lá foi ele. E tem mais. Compra o terreno, faz as escrituras, chama todos os anciãos, coloca as testemunhas aí e assina
esse livro na frente de todo mundo. Aí ele foi, fez a escritura, chamou as testemunhas, assinou o nome, mas ficou meio... E depois ele foi orar. E na oração ele disse: Senhor, eu não estou... Em outras palavras, é claro, né? Eu preciso entender uma coisa. A gente não está indo embora para a Babilônia. O Senhor está dizendo que eu tenho que ir para a Babilônia. Nós vamos para a Babilônia. Temos que ir. Mas agora o Senhor manda comprar uma terra aqui em Anatote. Então, que vantagem, desculpa a expressão, Maria leva, se isso tudo vai ser devastado, tudo vai ser destruído? Aí o Senhor responde: ir para a Babilônia é uma situação sine qua, tem que ir para aprender. Mas eu não abandonarei o meu povo, porque eu vou trazer meu povo de volta. Eu vou trazer o meu povo de volta. Diga comigo. Mostra lá no telão. Nem a escritura convenceu. A botija não convenceu. O vaso não convenceu. O cinto não convenceu. A escritura não convenceu. O profeta solitário não convenceu. Você vai fazer o que com essa pessoa? Não ores mais. Por favor, não leve isso ao pé da letra. É lá para aquela realidade de lá. É para aquela realidade de lá. Agora você que está me ouvindo aqui na Emanuel, você já viu muita coisa. Irmão amado, nós temos uma família muito boa, glória a Deus. Mas eu não sabia que uma irmã minha ia implicar com a venda da casa da minha mãe. Você acredita nisso? Sabe por quê? Diga comigo. O dinheiro, diz bem forte, o dinheiro não é apenas uma espécie, não é uma moeda de troca apenas, é um principado, é uma potestade. Sabe disso? O dinheiro é um principado, é uma potestade. Assim como ele leva as pessoas a ganharem 500 mil reais só porque apareceu lá no Big Brother e apresentou lá suas nádegas, ela perde. Assim como o dinheiro levou a Amy Winehouse lá no ápice, jogou no fundo do poço. Irmão amado, muitos cristãos se afastam, não querem mais. E às vezes você vai pensar assim: meu Deus, onde eu estou falhando? É no dízimo mesmo que não está dando. Não está dando o dízimo, está em falta com Deus. O que é que Deus precisa mostrar, meu irmão? Ele usou a botija. Diga, ele usou a botija. Ele usou o cinto. Usou o vaso. Usou a escritura. Usou até o profeta para ficar solteiro, para convencer o homem. Agora, se você tiver liberdade de fazê-lo, pergunte para o teu irmão do teu lado: e agora? O que você espera que Deus faça? Ela ri, pastor. Mas porque se for de verdade é piada, né? Então, o que é que eu preciso fazer com uma pessoa que eu me apeguei a ela e o Senhor disse assim: digo mais. Então você diga comigo, diga bem alto, como você estava orando alto. Você pode pegar a lenha e pode fazer lá o fogo, mas o bolo... Todo mundo, vamos lá, todo mundo. Você pode pegar a lenha, até preparar o fogo, mas o bolo eu não faço. A graça de Deus, tudo isso que Ele fez,
Olha só onde o profeta se colocou. Eu fui colocado como escárnio, e como que se eu levasse um pedaço de entulho na minha boca e quebrasse meus dentes. Ele armou um arco entesado e me colocou no meio. Eu preguei o texto do livro de Jeremias, diz pelo menos 7 vezes. De madrugada, de madrugada, de madrugada, eu ensinei, e eles não me viraram o rosto, apenas viraram as costas. A graça de Deus, ela se renova toda manhã, mas você tem que fazer a sua parte. Não caia nessa cumplicidade, meu irmão. Se fulano assiste em sexto coração, e fulano está lá no videogame, ou todo mundo está se entretendo com qualquer coisa, você vai ficar então lá trancada orando. Não é bem assim, né, meu irmão amado? Mas eu não me contaminarei com esses apetrechos do diabo. O bolo eu não faço, e se me mandarem pegar lenha eu também não vou, e também se me mandarem fazer o fogo, eu não faço, porque eu já fiz a minha escolha. E podem continuar orando por mim, porque eu continuo limitado. Que Deus nos abençoe. Passei 10 minutos.